Sejam todos bem-vindos a mais um CasaCast. E nessa temporada de novos episódios, nós não poderíamos deixar de falar dos impactos dessa guerra do Irã, Estados Unidos e Israel na economia brasileira. E hoje com vocês estamos aqui, eu, Wellington Alves, sócio fundador da Casa Capital, Gabriel Valadão, sócio diretor da Casa Capital e Bruno Rabelo, sócio partner da Casa Capital. Bem-vindo, meninos. E aí? Vamos falar um pouquinho de economia e guerra hoje? Bora falar. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho dessa guerra aí que tá rolando nos Estados Unidos e Irã. Vamos entender como é que dá pra aproveitar isso. Eu sou enviesado, né? Acho que eu sempre sou um cara muito otimista, independentemente do que tá acontecendo. Não que eu seja otimista com a guerra, né? Obviamente, em guerra não existe otimismo, mas sob o ponto de vista de cuidar melhor das suas finanças, dos seus investimentos, né? Qualquer tipo de movimentação que tem no mercado pode ser aproveitado. Mas vamos falar um pouco mais desse lado aqui hoje. Beleza, antes da gente começar a falar dos impactos da guerra, eu queria destacar algumas coisas que eram previstas para o mercado nesse ano e como a guerra pode impactar nisso aí. Porque senão a gente começa a falar dos reflexos do que pode mudar, mas e aí, o que a gente tinha de cenário antes, né? Então vamos lá, vocês dois que são especialistas em renda fixa principalmente, para quem não sabe, renda fixa é um mercado que a gente movimenta, compra e venda de títulos, parecido com a ação, só que não tem tela, a gente fica observando igual as ações. Então, dito isso, né, a gente estava vendo uma movimentação muito grande no mercado brasileiro, acreditando no começo da queda da taxa Selic, né, e com isso, títulos pré-fixados estavam se valorizando, títulos indexados a IPCA. Então, eu queria ver a opinião de vocês, nem a opinião, é saber o que vocês viam fazendo no mercado, para a gente ver se a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado ou se essas atitudes que vocês estavam tomando, aí, com os títulos que vocês estavam alocando, vocês acham que vão continuar seguindo nessa linha? Perfeito. Quer começar aí, Gabriel? A gente pode falar, depois eu dou uma complementada, que Perfeito. Aí a gente dá uma endossada geral. Quando a gente olhava basicamente para os títulos de renda fixa, a gente tinha 3 cenários, né? O primeiro era a questão de inflação, depois pré-fixado e questão de pós-fixado. O que significa, pessoal? Inflação é título que vai render o que a inflação... a inflação subiu, os preços subiram, seu título vai render mais. Pré-fixado é uma taxa pré-determinada. Comprei a 15, vai render 15. E pós-fixado é atrelado a Selic, né? Então, basicamente, se a taxa Selic cai, seu título começa a render menos. Então, quando a gente via esse movimento, olhava para os juros futuros, que é quanto que os bancos estão emprestando dinheiro para 2028, para 2029. Então, o banco usa essa relação de juros futuro. A gente via que títulos pós-fixados geralmente já não estavam sendo tão escolhidos pelos investidores a longo prazo. Porque se está previsto essa queda, então todo mundo já estava esperando isso, agora o Banco Central anunciou que vai cair também, né? Em março agora anunciou que vai ter esse corte na taxa Selic, o pessoal estava escolhendo muito títulos atrelados à inflação pré-fixado e atrelados a pré-fixado e também inflação. Então a gente tem aí o pessoal que queria travar para 2030, um título que estava rendendo 15%, 16%, por conta de saber que essa taxa Selic vai cair. E questão de inflação também, se a taxa Selic cai, os juros começam a ficar mais barato para o dinheiro ser circulado na economia e aí tudo começa a subir, a inflação começa a ficar maior. Então acho que um pouquinho de inflação a longo prazo e pré-fixado também o pessoal estava gostando bastante. Acho que é legal, além de falar de renda fixa, de cenário macroeconômico, de taxa de juros, os clientes têm um pouco de dificuldade de entender quando a gente fala de juros futuros, né? O que seria de fato juros futuros? Eu gosto de fazer analogia quando você vai fazer uma viagem, você não costuma sair do podcast direto para o aeroporto e viajar para o primeiro lugar que aparecer. As coisas normalmente, ou pelo menos devia ser assim, são minimamente planejadas. Então quando você vai fazer uma viagem, a depender do orçamento que você vai desembolsar para pagar aquela viagem, você vai utilizar, né? Você vai olhar ali em 6 meses, você vai montar o itinerário. Nós estamos agora em março, então nós vamos olhar ali para setembro, nós vamos olhar para outubro, a depender da viagem que você quer fazer. Talvez algumas pessoas já vão planejando seu ano novo. E o que isso tem a ver com juros futuros? Os juros futuros já vão montando o itinerário de como é que a taxa Selic vai estar de hoje até no vencimento daquele título. Por que existe o vencimento de um título de juros futuros? Porque quando você usa o seu cartão de crédito, por exemplo, cartão de crédito aqui da Casa Capital, você parcela em 12 vezes. O banco, que é a sua contraparte que te emprestou o dinheiro, ele vai receber o dinheiro parcelado em 12 vezes. E aí ele precisa se proteger em relação a isso. Então ele vai para daqui 12 meses e compra um contrato de juros a ser negociado com o mercado. Porque se você está devendo o banco e a inflação disparar, isso é excelente para quem está devendo, mas muito ruim para quem vai receber o dinheiro. Então, a partir disso, é criado o mercado de juros futuros, porque as pessoas costumam se endividar e esse endividamento gera prazo, que no mercado gera juro futuro.
E quando a gente vê a movimentação do juro, né, a guerra ela proporciona um movimento contrário, que os juros futuros vinham proporcionando uma queda, todo mundo já falava da taxa básica de juros, pensando em cair. Né? Talvez a Selic a 12, talvez a Selic a 13, mas já era uma certeza dizer que a Selic ia cair no movimento próximo. E agora o mercado fica um pouco mais estressado, porque com o petróleo subindo, a gente teve o barril do petróleo subindo para $80 o barril, o Brent, né? Cotado em Londres. Que é muito, né? Então isso é muito. O que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que vai aumentar a expectativa de inflação no Brasil. Porque se o petróleo está subindo, vai levar gasolina, vai levar transporte, vai levar toda a cadeia de distribuição que a gente tem aqui no Brasil. Então, naturalmente, vai aumentar a expectativa de inflação. Então, os títulos que antes eram pré-fixados, assim como você falou, Elton, que ia começar a se valorizar, começam a se desvalorizar a partir de agora. E o que você havia falado, mesa de renda fixa, compra e vende títulos, isso é muito bacana, porque no momento gera deságio, no momento gera ágio, a gente pode aproveitar o mercado para gerar essas arbitragens. Inclusive, eu fiz um movimento parecido com esse com os meus clientes, utilizando o juro real, que é uma NTNB, né, que ela tem a inflação mais um prêmio, e aí essa inflação mais um prêmio disparou, o título desvalorizou e a gente pôde aproveitar para comprar numa taxa melhor. Isso aqui mostra um pouquinho também do risco da renda fixa, né? Que todo mundo pensa que é legal, que é mil maravilhas. Comprei um título, vai render 10, 12, 15%. Pô, perfeito, eu já sei exatamente quanto que eu vou ganhar. Mas se a inflação começa a subir muito, os preços começam a ficar mais caros, você começa a ter seu título rendendo menos do que a inflação, por exemplo. Tem esse risco, né? Quem comprou com a taxa Selic lá 2%, um título pré-fixado, travou em 8%, travou em 7%. Pô, hoje em dia isso é horrível, a taxa Selic está em 15%. Então, renda fixa tem risco também. Ainda mais se você tiver que resgatar antecipado, né? Igual a gente fala, tem um vencimento. A maioria dos títulos, você não é obrigado a ficar até o vencimento, só que você pode ter uma perda muito grande se você tiver um deságio na hora de sair. Exato. Só que também, quando você compra com uma boa orientação, às vezes você pode sair antecipado também tendo um bom ágio, né? E só para o pessoal também entender, poxa, mas o pessoal falou e misturou juro com inflação, sobe, cai. O que é que isso tem a ver? É porque, pessoal, a taxa de juros, a nossa Selic, ela é utilizada para poder segurar a inflação ou soltar a inflação, dependendo do que o Banco Central quer para aquele período. Então, se o país está precisando crescer e precisa de soltar dinheiro emprestado para o povo, então diminui o juro e deixa essa inflação andar um pouquinho. Agora, quando a inflação está com medo dela ficar descontrolada, então tem que subir juro para segurar essa inflação. É por isso que a gente vive um cenário muito conturbador aqui no Brasil, porque quem está fazendo essa taxa de juros nossa não cair igual deveria estar caindo, a gente está com juro real de mais de 7% ao ano, juro real que você pega ali sua taxa Selic desconto e IPCA do período, então a gente vai ter ali o juro real efetivo, é o governo. O governo está gastando cada vez mais e com isso os investidores estrangeiros aí estão pedindo cada vez mais taxa para poder comprar títulos públicos, né? Então com isso a gente não pode baixar a taxa de juros do jeito que deveria. E uma grande preocupação também é que com essa guerra, já introduzindo aí a guerra no meio aí, é a taxa de juros americana, né, gente? Porque a taxa de juros americana, ela vinha de quedas, ela está num patamar muito alto ainda em relação a anos passados. E com essa guerra aí, provavelmente a gente vai ter que segurar cortes de juros ali nos Estados Unidos. E se os Estados Unidos vai estar te pagando mais do que ele pagaria se cortasse, muita gente, em vez de trazer dinheiro para país emergente igual o Brasil, fica lá. Então a gente tem que segurar nosso juro aqui mais alto para atrair esses investidores também, né? Isso é complicado. Tem que equilibrar, né? E quando a gente fala de volatilidade em taxa de juros americana, é diferente do Brasil. O Brasil está acostumado com isso. Já sabe como funciona. Quando você vai para os Estados Unidos, lá não tem instrumentos que você acompanhe a taxa de juros igual tem no Brasil, que a gente conhece como pós-fixados. Lá não existe isso. Então, se você alongar demais a taxa, você pode quebrar um banco. O banco quebra por duas coisas, né? Gestão de balanço entre ativo e passivo ou inadimplência, que é o que a gente mais vê. Aqui no Brasil só quebra por fraude. Aqui no Brasil a gente tem mais ramificações de falências bancárias. Porque é que banco aqui no Brasil ganha dinheiro demais, né? Ganha. Mas acho que talvez o banqueiro brasileiro é o que mais ganha dinheiro no mundo em termos de ROI aí, de com retorno certeza. sobre patrimônio líquido. Né? É muito pelas oportunidades que a gente tem, né? Um país muito volátil, né? Uma política muito maluca. Política fiscal que prejudica muito quem está operando curva de juros. Né? Uma coisa também, 75% da população endividada, ou seja, todo mundo pagando juros para banco e para agiota. É bom pontuar os dois lados. Então o Brasil consegue aproveitar bem, né? Consegue. A gente vê muitas oportunidades pro brasileiro, né? Por isso que o brasileiro é muito criativo, né? Ou ele é criativo ou ele não ganha dinheiro. Tem que dar seus pulos, né?
Mas quando a gente olha para a guerra, o primeiro ponto é justamente esse. A gente tem um barril de petróleo aumentando naturalmente. A gente está falando do Irã, né? É um dos países que participam da OPEP, né? Que é a Organização Produtora e Exportadora de Petróleo. Basicamente é quem manda no preço do petróleo a nível mundial. Então, se você tem, né, de um lado Venezuela, que tem as maiores jazidas do planeta, de outro lado o Irã, que também é um país integrante da OPEP. Se você tira um pouco da economia dos dois, você está falando que a oferta de petróleo diminui muito e o preço vai lá nas alturas. Sobe pra caramba. E ele arrasta a inflação junto com ele. O Banco Central Europeu mesmo já sinalizou que talvez vai ter que dar manutenção no corte de juros em decorrência disso. Porque o petróleo aqui no Brasil ele é conhecido para abastecer carro, né? A gente não conhece petróleo para fazer outra coisa. Mas o petróleo ele é utilizado para matriz energética lá na Europa. Então, gás natural, lá muito mais do que aqui usa aquecimento, né? Aqui no Brasil, se você mora na região, se você não mora na região sul, você nem conhece aquecimento de casa, né? Não tem nem porquê. Aquecedor em casa, não tem nem motivo para isso. Imagina um cara no Piauí usando isso, faz nem sentido. Muito pelo contrário, né? O oposto. Não, ou aqui em Goiás, daqui em Goiás, né? que é um pouco mais fresco que o Piauí, mas bem pouco. Mas bem pouco. Tá quase a mesma temperatura. Principalmente no Brasil, porque o país é muito rodoviário. Então, tudo para transportar, não tem ferrovia, é muito pouco. Então, tudo vai passar por caminhão, tudo vai passar por gasolina, por diesel. Então, tudo vem do petróleo. Então, quando o petróleo começa a subir, os preços aqui naturalmente vão subir, porque tudo depende da logística aqui dentro. E na Europa mais ainda, Na né? Europa mais porque ainda. lá a gente está falando que a matriz energética é 100% dependente de petróleo. No Brasil, não. No Brasil, a matriz energética ela é mais dependente aí da água que produz energia cinética transformada em energia elétrica. Esse é um ponto legal, que até já era uma das perguntas aqui. Se caso, igual aconteceu de fechar o Estreito de Hormuz, quais que são os impactos disso, assim? Olhando hoje, pensar, o preço vai subir muito mais, o que isso vai impactar? Eu ia até falar do Estreito de Hormuz hoje, que eu até fiz um Reels hoje falando sobre isso aí. Vale a gente lembrar o seguinte, 20% da produção total de petróleo do mundo passa por lá. E não é só por causa do Irã, né? Porque a Arábia Saudita, Kuwait, tudo utiliza o Estreito de Hormuz ali para poder escoar esse petróleo. Só que tem um dado, a gente já volta no petróleo, só que eu quero falar um dado que eu vi hoje que eu não sabia. O Brasil utiliza o Estreito de Hormuz para fazer exportação de frango, madeira e papel. Eu não sabia, isso eu vi hoje, eu estava vendo aqui algumas coisas e falei assim, caramba. Então, ou seja, até as empresas listadas em bolsa que exportam frango ali para os países árabes ali, podem sofrer impactos disso aí também. Se realmente lá ficar fechado, porque lá parece que o Irã tá ameaçando bombardeio lá, tá deixando passar só navio da Rússia e da China, né? Diz que não pode Estados Unidos, não pode Europa e não pode Israel. Então, assim, vai poder o quê? China e Rússia, né? Então, assim, pode dar algum problema para nossas exportações para aqueles países ali. E o petróleo ali, ele é muito fornecido para a região da Ásia. Por isso que a gente viu aí Bolsa da Coreia do Sul caindo 7% num dia, 12% no outro. Japão caindo 3% num dia, 4% no outro. China caindo também muito forte. Até deram uma recuperada aí hoje também, né? Mas muito porque eles necessitam do petróleo que vem dali. A gente ainda consegue comprar de outros lugares, né? O Brasil produz também, mas a gente traz diesel da Rússia. Então, o Brasil é bem diplomático nesse ponto, né? Ele é um dos poucos países que conseguem fazer isso e fazer muito bem. Acho que eu ia falar sobre isso, né? No período da guerra, que onde a gente já tinha mais evidência, né? Hoje o pessoal já tem mais assunto para poder falar. Mas na época do confronto, né, ainda está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, o Brasil chegou a fazer negócio simultaneamente com os dois países. Então, isso é bom, nossa, né? Graças a Deus, né? Isso é excelente também para manter as medidas de inflações mais controladas aqui dentro. Acho que quando a gente tem uma nação que começa a se fechar, o primeiro impacto é a inflação. Porque uma nação não produz tudo que precisa. Nenhuma nação do mundo é autossuficiente. Ela vai comprar algum produto e vai vender outro. Ela vai comprar um produto em falta, vai vender um produto em excesso. É daí que vem a balança comercial. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país mais aberto a fazer negócio com o mundo como um todo, né? Então a gente faz negócio com a África, a gente faz negócio com os Estados Unidos, a gente faz negócio com a Ásia, a gente faz negócio com o Oriente Médio. Tudo disso, né, principalmente exportação de carne para o Oriente Médio, né, carne de frango, a gente exporta muito para lá. Então, tudo isso é legal para manter a medida de inflação um pouco mais controlada aqui no Brasil. Então, quando a gente fala que nações estão entrando em confrontos, o primeiro ponto é aumentar a inflação, porque a ideia da sociedade, como a gente conhece hoje, da gente ter uma sociedade mais evoluída, que entra menos em confronto uma com a outra, é justamente a relação comercial entre os países. Porque você não vai querer guerra com um cliente seu.
Muito pelo contrário, você vai querer ter uma relação excelente com ele. Como é que você vai dar porrada no seu cliente? Ele vai voltar para ser seu cliente? Vai caçar outro lugar. E o Brasil às vezes é bom nisso, né? Em caçar treta com a China, caçar treta com a Rússia. De tudo que é lado e consegue... Pelo contrário, acho que a gente tem que... Mas aí também tem um ponto, né? Por que o dólar ainda é a moeda mais utilizada? Justamente porque os Estados Unidos têm o poder da bala, né? Então os Estados Unidos, por ter ali uma tropa forte, né? Um país bem municiado, bombas atômicas, então é o país mais poderoso do mundo. Exato. Por isso que ele ainda é muito respeitado. Né? E assim, o Trump, principalmente, ele age estrategicamente, né? Igual nada tira da minha cabeça que ele invadiu a Venezuela para pegar o Maduro, para fazer acordos do petróleo ali, para depois ir pro Irã. Pera, deixa eu garantir aqui na América do Sul aqui. Lado, né? E deixa eu ir lá, agora eu vou pro outro, né? Porque assim, por que ele foi pegar o Maduro primeiro antes de ir lá pegar os Ayatollah, sendo que o pessoal lá já estava em conflito com Israel, né? Então não sei, né? Não sei a cabeça do Laranjão, mas... Mais fácil também, né? A gente tem muito menos resistência na Venezuela do que... Teve, né? Ele resolveu em uma noite, né? Só porque tem um detalhe interessante também, né? Lá no Irã, ele vai ter que acabar com o regime iraniano lá, os dos Ayatollah. Igual ele fez igual fizeram lá do Saddam Hussein lá, no Iraque. No Iraque. Porque assim, a gente nunca teve uma mudança de regime sem invasão por terra. Então, assim, tropa foi lá, entrou, demorou um tempinho e derrubou o regime e colocou um outro regime lá, beleza. Né? Outro regime lá no Irã, igual parece que os curdos estão tentando invadir o Irã de novo, né? Parece que eles fazem isso desde a época da Pérsia, né? De muito tempo. Também tava vendo esse comentário aí. Não sou um especialista em guerra, mas sou um curioso. Às vezes eu paro pra assistir essas coisas. Dá uma olhada. Então, assim, se for mudar o regime, vai ter que invadir mesmo. Só bombardear. Igual o que eu acho que eles estão fazendo? Acho, né? Então, primeiro, vamos lá, vamos acabar com os mísseis deles lá, com o espaço aéreo deles, vamos invadir. Os mares, parece que a marinha do Irã já não tem mais. E eu também teve um negócio interessante. A China tem uma marinha muito forte, muitos navios, só porque pelo o esquema da costa deles lá, parece que os navios deles não têm um longo alcance, igual os navios dos Estados Unidos têm. A costa da China parece que não sai tanto. Mas isso aí é porque alguém tava cogitando que a China ia entrar pra defender o Irã. Não vai, gente. A China vende pro mundo inteiro. A China quer confusão com alguém, Gabriel? Não, muito pelo contrário. Né? Eles não querem. A China tem bastante investimento, inclusive no Brasil, né? E eles têm um exército muito forte também, mas é pra proteger o país deles. Eles não querem guerra. O grande problema é que a gente tem duas nações que têm bomba atômica, então não vai ter um conflito direto entre os dois. Se os Estados Unidos está ali dentro, pode ter conflitos indiretos, taxação e tudo, mas conflito entre Estados Unidos e China vai escalar para uma terceira guerra mundial. Então é muito difícil disso acontecer através do Irã ali. Eu acho que a soberania americana é prova que os caras são muito bons no que fazem e mostra que são a maior economia, a maior soberania do planeta. Acho que quando a gente olha, de um lado a gente tem Putin contra o Zelensky, do outro lado a gente tem o Maduro contra o Trump, a gente viu o tanto que foi... O resultado, né? A gente viu o tanto que foi relativamente simples quando a gente olha o Trump contra o Maduro e o Zelensky contra o Putin. Né? Até hoje não rolou a captura do presidente da Ucrânia. Mas, por outro lado, quando você olha aqui na América do Sul, né, você vê que o Maduro foi capturado muito mais rápido. Então, prova que os Estados Unidos está muito na frente do mundo ainda. Mas o principal ponto quando a gente se trata de economia é justamente esse. Né? Países que se fecham causam inflação, não só naquela região, causam inflação no mundo inteiro. No mundo todo. Principalmente petróleo, semicondutores também, que a gente vê que se você tem uma sanção econômica, sanção nada mais é que um bloqueio, de Taiwan, que é o maior produtor de semicondutor do mundo, para produzir qualquer equipamento eletrônico, né? Esses microfones, telefone, essa câmera. Então você tem esses países que não estão fazendo negócio com o mundo inteiro, eles vão ter que procurar alternativas que são mais caras. Então a gente está falando de mais inflação. Trazendo um pouco agora para a Bolsa, né? A gente falou do impacto disso na renda fixa, vamos trazer também o impacto disso para a Bolsa, né? Por que as ações caem? A maioria delas não são exportadoras, né? Por que banco está caindo? Por que small caps também caíram, né? Falando um pouco sobre isso. Todas as empresas da Bolsa, elas têm um nível de endividamento, né? Não existe empresa crescer sem endividamento. Então, mesmo Petrobras e Vale, elas emitem crédito, créditos em dólar, créditos em PCA, créditos em pós-fixados, né? Então, todas as empresas elas emitem dívida para poder crescer, expandir e algumas para poder tampar buracos, são casos das aéreas, né? Então, o que essa taxa de juros mais alta faz? Quando a taxa de juros sobe, esse endividamento dessas empresas naturalmente aumenta. Então, sem falar que a Selic subiu, a Selic está estacionada. Mas quando a gente fala que o juro está aumentando, prejudica as companhias. Prejudica. E agora a gente tinha um cenário aqui para o Brasil de corte de juros.
e desse juro chegar ali por volta de 11,25. Era a expectativa, 11,25, 11,50, 11,75 no final do ano, né? Então vamos cortar agora 25 ou 0,5, corta mais 0,5 na outra, mais 0,5 na outra. Agora com o petróleo mais alto, inflação batendo na porta, porque assim, mas só o petróleo vai subir, mas aí o frete de tudo que você consome sobe. A logística inteira sobe. A logística toda. Né? Então, com isso também a gente vai ter o quê? Se a inflação sobe, aluguéis sobem também. Né? Então, isso afeta tudo. Então, o que acontece com isso? Então, as ações tinham subido demais. Com muito dinheiro gringo vindo para a América do Sul. Né? Não só o Brasil, mas vários países da América do Sul. Agora, se essa inflação realmente vier, talvez a nossa bolsa estava um pouquinho esticada. Né? Porque ela subiu aí 50 mil pontos retos, né? De uma vez, né? De uma vez, sem respirar, uma coisa de doido. Muito dinheiro gringo entrando e pensar que isso é só um pouquinho de dinheiro para gringo, né? O tanto nossa moeda desvalorizada. Janeiro, você tem o mês de janeiro representa o ano passado inteiro de fluxo de capital entrando. Você vê um fundo soberano que opera nos Estados Unidos, né? Que tem 40% em países emergentes. Quando esse número sai de 40% para 45%, já é um fluxo gigante. É o que está vindo na nossa bolsa. E isso não é uma exclusividade do Brasil. É uma exclusividade de país latino. É uma exclusividade de país que não tem treta com o mundo, que tem treta interna. Que basicamente é país latino. Então quando a gente olha Colômbia, Peru, México, China... Perdão, China não compõe não. Chile... A gente vê um movimento muito parecido com isso. De ganho de valor em moeda emergente em relação ao dólar. Que é exatamente o contrário daquilo que a gente já havia falado. Né? A gente está vendo treta entre os países. E o único lugar que ganha fluxo de capital são países latinos e o Brasil lidera esse fluxo de capital por conta do nosso tamanho. Uma curiosidade, antes de começar o ataque dos Estados Unidos, Israel versus Irã, você sabe qual que é a bolsa que mais subia no mundo esse ano? Qual? Foi a que mais sentiu depois, Coreia do Sul. Era a bolsa que mais subia, porque ela também tá... É bem parecido com esses países latinos, né? Também não tem treta com ninguém. Pelo contrário. Só tem treta com os vizinhos deles, com os irmãos deles, né? Que é a Coreia do Norte. Mas ali baixo, né? é o... De cima, na verdade. É o... Sei lá o nome do menino lá. Pessoal de cima, pessoal de baixo. Que é lá que é doido, né? Aí não é culpa da Coreia do Sul também. Mas aí foi os que sentiram também, por quê? O que acontece? O dólar tava muito desvalorizado, né? Começa uma guerra. Opa, pera aí, vamos comprar um pouquinho de dólar agora? Então vou tirar o dinheiro da onde? Deixa eu tirar aqui de onde eu coloquei. Aí é a hora que tirou, tinham colocado muito na Coreia. No Brasil, primeiro dia a gente não sentiu tanto, né, de conflito. No segundo dia caiu ali 3%, a gente deu uma assustada. No outro dia subiu, hoje já caiu de novo. Caiu forte hoje de novo. O preço do câmbio também, né? O dólar tava quase 5,9, 5,8, 5,10. Tava ficando gostosinho, né, pra ir pra Disney? Dava pra ir pra Disney, né? Agora tá em 5,21, já subiu um pouco. O pessoal pensou chegar na casa dos 4,90, 4,98, mas acho que... O fluxo foi embora, né, pra levar isso. Eu acho que seria muito mais pessimismo com os Estados Unidos do que otimismo com o Brasil. Exato. Não, na verdade é exatamente isso, né? Muito mais pessimismo. O dólar... do que o Brasil está bem, né? E assim, o Brasil tem uma relação muito boa fora e também a gente tem um endividamento muito pequeno em dólar, né? Endividamento em moeda interna, você é o dono da impressora, você vai dando um jeito. Você vai dando inflação pro povo. Você vai jogando... Porque quando você imprime dinheiro, você aumenta a inflação, né? Você vai jogando inflação na cabeça da população. Mas em dólar, não. Em dólar não tem como você imprimir dólar. Então, basicamente, é mais delicado, que não é o nosso caso. A gente tem controle em relação a isso. E é bom a gente bater nessa tecla também, porque é o seguinte, independente de guerra, inflação, não inflação, antes da gente investir qualquer centavo, a gente tem que ter uma ideia do que a gente quer, né? Porque assim, se eu quero ser sócio de uma empresa, por exemplo, eu quero ser sócio da VEG, por exemplo, uma guerra lá no Irã, pouco vai afetar a minha ideia de me tornar sócio da VEG. Agora ela pode cair aí, porque também ela tinha subido bastante e pode ter algum problema aí de tecnologia, sei lá, alguma coisa. Mas se eu vou comprar a ação da empresa, eu tenho que ter o porquê que eu vou comprar, né? Então, o meu desejo de querer ser sócio da empresa não deveria mudar. E muitas das vezes o investidor, o que acontece? Ele vai muito diquinha de internet, alguma coisinha que está na moda, né? Igual a gente já viu algumas empresas aí que estavam na moda e depois caiu em 80%, 90%. A gente já viu influências aí falando que a ação era tal preço, ia bater tal preço, e depois não foi nada, fez foi cair porque a empresa realmente não estava ali com bons números. Então, a gente tem que deixar essa dica para o investidor aí, é que tenha uma estratégia antes de investir. Eu não tenho estratégia nenhuma, não sei o que fazer. Não, espera aí. Conversa com um especialista, é hora de você falar ali com um assessor de investimentos, conta para ele o que você quer, desenha,
traça seu perfil junto com o seu assessor, né? Se você é um cara conservador, traça uma boa estratégia de renda fixa, né? Tem ali sua reserva de longo prazo, pense na aposentadoria. Se você é uma pessoa aí que tem imposto de renda tributado na fonte, pensa num PGBL, né, para você pagar menos imposto. Se você é um cara que precisa ter uma holding financeira, fala pro seu assessor organizar uma estrutura de holding financeira familiar para você. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados. Né? Agora que a guerra estourou, e aí, eu não sei o que eu vou fazer. Igual, por exemplo, na pandemia. No dia que começou a pandemia, né, que estourou a pandemia aqui no Brasil, a gente estava fechado, era carnaval. Tudo acontecendo. Vamos fechar tudo depois do carnaval. E aí eu nunca tinha visto isso na minha vida. Né? Eu era sou assessor de 2011, nunca tinha visto nada parecido com fechar comércio. Lockdown, né? Coisa de filme. A bolsa teve dia de ter 3 circuit break. Circuit break é quando a bolsa cai tanto que eles param a negociação por 30 minutos para ver se dá uma aliviada. Um dia só teve 3. Ô, dia gostoso para ser assessor. Puta que pariu. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Voltamos da pandemia. A minha carteira de ações, no dia na abertura, no dia fechou caindo 40%. Nossa. Essa época eu já era assessor, velho. Eu lembro que no segundo circuit breaker, quando o Bovespa caiu mais de 15%, o Petrobras não tinha nem aberto ainda. E o preço do petróleo estava despencando. O preço do petróleo caiu a níveis bizarros, né? A gente teve quase o petróleo sendo negociado a nível negativo, né? Você pagava, você recebia para receber petróleo. Então eu lembro que a Petrobras sofreu muito, né? Foi. Mas isso aqui mostra só a importância de que tem guerra, tem pandemia, não tem. O que importa sempre vai ser o longo prazo e a saúde da empresa, o diferencial competitivo que ela tem. Então, se você tem uma estratégia bem definida para que lado que você vai, vale muito mais do que se você ficar olhando só a curto prazo, né? Movimentação daqui e dali. Não é um fator em específico que vai ter que fazer você mudar a sua carteira toda. Eu acho que é aí que o especialista vai ajudar muito, porque o especialista está ali para mostrar o caminho e falar assim, olha, pô, evita vender agora não é o momento de vender, agora não é o momento de entrar em pânico. A sua estratégia está definida aqui, ó. Pode ter essa guerra, Petrobras pode cair, pode subir, mas a longo prazo é o lucro que ela vai ter, a inovação que ela vai trazer. Então, escolher boas empresas, trazer boa estratégia, bons negócios, vai muito mais além do que está acontecendo agora. Então, o assessor vai quanto será que Petrobras... Quem tinha Petrobras antes da pandemia não vendeu e está com ela até hoje, eu tenho certeza que ela multiplicou mais de 100%. Mas não, eu acho que deu mais de 200 e poucos por cento. Eu não tenho esses dados aqui agora, mas só pra você ter uma ideia. Eu tinha, não vendi, segurei, mas meu pai comprou ela a R$13,69. Eu lembro que ela foi a 12, alguma coisa. Meu pai vendeu ela 4 meses depois a 23. Olha aí. Meu pai comprou um carro pra minha mãe com o dinheiro da Petrobras. Ele nunca tinha investido em nada, eu nunca ofereci. Meu pai falou assim, eu quero comprar Petrobras. Eu falei, por quê, pai? Não, porque falou no jornal que é o preço mais barato, não sei de quantos anos, eu quero. Eu vou comprar. Eu falei, uai, então o William Bonner vendeu a ação pro meu pai e eu não vendi, tá vendo? Olha aí, o William Bonner fez o trabalho. Mas é legal porque na pandemia, com tudo tava caindo, você teve uma demanda de consumo bizarramente baixa, porque tava tudo fechado, nem se você quisesse você podia comprar, nem se você quisesse você podia ir no shopping. Se quisesse pagar, não pode. E o juro caiu muito para estimular a economia. Então a gente teve títulos pré-fixados rendendo muito dinheiro aos clientes que seguraram. Então eu lembro na época que eu estava olhando renda fixa já, a gente ainda trabalhava na Duas Casas, né, na Duas Letras, na verdade, né, na empresa de 2 letras. E lá a gente teve bastante ágio ser gerado justamente por essa movimentação de queda bruscas dos títulos, né? Então, tinha um título sendo negociado a IPCA mais 2 e alguém tinha IPCA mais 6. Então, esses 4% ao ano de diferença. Agora pensa, você tá num títulozinho desse 2060, você pega essa diferença e multiplica pelo tempo de vencimento. É muita grana. Você ia ganhar quase 100%, era bizarro. É igual agora, né? Títulos aí negociando IPCA mais 7, IPCA mais 6,90, IPCA mais 7,15. Pra vencer daqui 40 anos. Imagina que daqui 3 anos o próximo presidente ou o atual resolva fazer uma reforma e realmente segurar os gastos e esse juro nosso vai lá para casa dos 8, 9% e esses IPCA vai para IPCA mais 4,5%. Tanto de dinheiro que isso aí não vai dar. Acho que a parte legal de falar sobre isso é porque o Brasil tem dificuldade de se refinanciar numa taxa dessa. Sim, muito. Passa a se tornar impagável. Então, quando se diz que governo voltados mais para lados populistas cria um país de rentistas, é sobre isso que eles querem dizer. Né? Porque quando a renda fixa está pagando muito, ela trava o país, que a ideia é essa mesmo. Né? Ela está cumprindo o objetivo dela. Está cumprindo o objetivo dela. E muito bem. E muito bem, né? E tem espaço para gerar arbitragem, né? Que ou seja, agora é hora de fazer isso. Que é o que a gente vê, infelizmente, por conta da desinformação, você vê exatamente o contrário entre os grandes e pequenos investidores.
Grandes investidores estão reduzindo a alavancagem e segurando dinheiro em caixa. Alguns pequenos investidores estão colocando dinheiro na economia real e a mensagem do Banco Central é uma opinião exatamente contrária. É tirar dinheiro da economia real porque está justificando muito mais sob o ponto de vista de rentabilidade do que pôr dinheiro na economia real numa taxa de juros desse preço. Pessoal, só para finalizar aqui, porque a diretora já falou no ponto aqui que deu tempo. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco de mais esse episódio. Convido a vocês a estar participando do nosso canal do YouTube, estar acompanhando a Casa Capital. Para você que deseja montar uma carteira de investimentos para longo prazo ou para curto prazo, se você tem empresa, é aquele dinheiro que você precisa colocar numa aplicação que não tem IOF, a gente tem aqui também. Você quer saber mais sobre investimentos, quer conversar com o assessor, você quer ser assessor de investimentos também, a gente temos vagas aqui na Casa Capital. Então você está convidado a participar conosco através das nossas redes sociais, fazer uma visita no escritório físico. E foi muito bom ter vocês conosco aqui em mais esse episódio. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado, um abraço. Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, tamo junto. Valeu, meninos. É isso aí.